Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, que é o 6 de julho, né, de 2022. Graças a Deus estamos aqui, irmãos, em vigilância, em perseverança, no caminho da justiça, né, do Evangelho de Cristo, né, nas veredas direitas, veredas que as virgens prudentes, né, seguiram, estão seguindo e vão continuar seguindo através dos tempos, né? As virgens prudentes que são aqueles remanescentes, né? Aqueles restos, né? Que são fiéis à palavra através dos tempos, né? Desde os tempos apostólicos até os dias de hoje, né? Ficaram fiéis, trabalharam, né, pelo Evangelho, trabalharam pela igreja, né, a verdadeira igreja, né, fazendo as obras que Deus preparou, né, para a sua igreja, em fé, em esperança e em amor, né, em obediência à palavra, em vigilância, né, em meditação, em combates contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, né? Nossas concupiscências, nossas vaidades, maus desejos e maus pensamentos e más palavras, não é isso? Então esse é o caminho das virgens prudentes, é o caminho dos remanescentes, né? E nós temos visto aí, né, que lemos lá no Apocalipse 12, né, o que aconteceu com a igreja, né? A igreja ela foi para o deserto. Não significa isso que ela foi para o deserto de Saara, né? Ou foi para terras sem águas. Não, não é isso. Ela se afastou do mundo. Ela foi para os caminhos e para as veredas direitas, né? Ela está caminhando em direção a Jerusalém Celestial, certo? Ela continuou fiel àquele ministério que não concordou, digamos assim, né, com os ensinos dos falsos ministros, do falso ministério que havia na igreja desde os primeiros tempos, né? Desde Atos 15, né, conforme nós vimos ali. Aquele pessoal que não se submeteu aos ensinamentos apostólicos, eles foram por um caminho que não vai bater na Jerusalém Celestial. E muito menos, né? Muito menos não. E nem na Jerusalém, não vai bater nem na Jerusalém terrena, né? Por quê? Porque eles se rebelaram contra a palavra, se rebelaram contra os apóstolos. Então o que nós estamos vendo aqui, mas nós vimos a história da igreja apenas até o ano 100, né? Eu digo assim, escrita, né? Os documentos que existem escritos sobre a igreja são muito poucos. Porque a história da igreja que nós temos está onde? Está em Atos dos Apóstolos e está lá no Apocalipse. Claro que também está nos profetas, né? Então nós estamos vendo aí que surgiu na Igreja Católica. Essa Igreja Católica, ela não veio da igreja, claro que ela veio da igreja, mas não veio da igreja, digamos, né? Isso não é contradição. Por quê? Porque nós já vimos que teve um ministério que se afastou, né? Teve um ministério que foi corrigido pelo Senhor Jesus e não se arrependeu. E aí ele então disse que ia retirar e retirou o seu castiçal, que é a igreja. Então a igreja continuou seu caminho. Foi para o deserto, né? Foi para o deserto por quê? Porque o mundo não a conhece, não dá conhecimento, certo? Quem dá conhecimento a ela são os remanescentes, são as virgens prudentes.
né? Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, durante todos os séculos, todas as gerações. Então esse remanescente não faltou, né? Porque se ele faltasse, o dia que ele faltar, então não haverá mais empecilho para que os espíritos malignos implantem o seu governo, né, aqui na Terra. E ela vai ser retirada no dia do arrebatamento, né, como nós sabemos. Então, na verdade, o que nós estamos vendo aqui não é exatamente a história da igreja, porque nós não temos muitos documentos sobre isso. Mas nós, por entendimento, né, sabemos que a igreja está aí no deserto, né? E se nós fazemos parte dela, nós estamos no deserto, afastados do mundo, né? Fazendo a vontade do Deus Altíssimo e não a nossa. Aqueles que fizeram a sua vontade, é esse cristianismo que está aí, né? Essas religiões, né? Milhões de religiões, muitas religiões, né? Se aquilo ali fosse a igreja, estavam todos unidos, mas não. Eles estão desunidos porque cada um seguiu o seu pensamento, né? Cada igreja dessa tem a sua doutrina particular, que muitas delas não tem nada a ver com os escritos, mas eles se dizem igreja, não é isso? Se apelidam, né, de igreja, usam as escrituras, e nós estamos vendo aqui a origem deles, né, certo? Nós vimos aí o Constantino, né, que na verdade se tornou o primeiro Papa da Igreja Católica, que hoje é tida como a Igreja de Jesus Cristo. Nada a ver. Nem a Igreja Católica, nem as denominações são a Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos vendo aí o que eles pregam, o que eles fazem, né? Então, na verdade, agora a gente vai passar para fazer uma rápida história desse cristianismo, né, irmãos? Nós já sabemos muita coisa, mas vamos continuar aqui com essa história aqui para a gente ver o que aconteceu mesmo com esse cristianismo, chamado cristianismo, né? Que na verdade agora a gente vai ver um pouco da história do Papa, história do papado, né? Nós sabemos que o Constantino, né, foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Ele era imperador e era o Papa, porque ele impunha, né? Ele impunha suas decisões à chamada Igreja Católica. Por que ele fez isso? Porque ele não deu liberdade para as religiões, especialmente para a Igreja Católica. Então, Constantino pode ser considerado como o primeiro Papa e nós vamos ver que realmente aconteceu isso. Porque ele tomou a frente, né? Liderou, né, as decisões da Igreja Católica com o consentimento da maioria dos bispos, né, do clero, né? Inclusive o bispo de Roma, né, que chamam de Papa. Então, pelo desenrolar dos acontecimentos, no reinado do Constantino, né, nós vemos que ele era o chefe, né, assessorado pelo clero, né, pelos bispos ou pela maioria do clero, né. Ele conseguiu unir o Estado e a Igreja. Ele conseguiu unir o Império e a Igreja. Então, o Império e a Igreja se confundiram, né? Certo? O clero começou a dominar o Império e o Império começou a dominar a Igreja Católica. Certo? E isso aí teve consequências, né? Claro, né? Muitas consequências, conforme a gente sabe, e se não sabemos, vamos conhecer algumas delas aqui. Então, Constantino ele deu regalias, né, e deu poderes para a Igreja Católica, né, e em troca ele recebeu a condição de líder-chefe, um líder-chefe informal e de fato. Ele era um chefe informal porque ele não era, né, do clero, ele era um imperador, mas ele era o chefe de fato. Tanto isso é verdade que ele convocou 2 concílios importantes para decidir um monte de coisa, conforme nós vimos, né? Então, essa Igreja Católica, né,
é a igreja que seguiu os ensinamentos pervertidos de um ministério que não se arrependeu de ter se rebelado contra os ensinos apostólicos, né? E nós vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, se Deus assim o desejar, e amém, né?